Olá, olá! Começando aqui com esse cenário mais escuro, sombrio, porque hoje a nossa convidada é a Maiara Santos, que escreve contos de terror. É isso mesmo, seja muito bem-vindo e bem-vindo, né? A mais uma live de prosa com o autor. Com esse cenário um pouco mais sombrio aqui, eu te convido a participar dessa prosa. Vem chegando, que agora eu vou chamar a minha companheira da página, Natasha Oliscoves. Venha, Natasha. Boa noite. Boa noite, Lady Carol. Boa noite, Luísa. História de uma escritora, já está aqui então a Maiara. Bora lá, Natasha. Compartilhem essa live com quem vocês conhecem e que gosta dessa temática. Natasha, boa noite. Boa noite, Natasha. Boa noite. Estamos todas aqui na inspiração para essa live. Verdade. Então, produção, dá para acender a luz aí, muito agradecido. Produção! Socorro! Nossa produção acendeu a luz, é isso aí. Simbora então, Natasha. Vamos convidar aqui a Maiara. Venham conosco, meu povo, para esse super bate-papo. Vem chegando, vem chegando. Luiz Divino. Bem-vindo, Luiz. Bem-vindos. Bem-vindos todos. Alá, nossa queridona! Tudo bem, Maiara? Tudo bem, Maiara? Tudo e com vocês? Tudo ótimo, Maiara. Maiara está dando um pouquinho de eco. Eco? Isso. Deixa eu pegar um fone então, rapidinho, que daí eu acho que é melhor. Perfeito. Fica tranquilo. E é isso, gente. Vamos. Boa noite, Ângela. Peraí que vai melhorar quando ela colocar o fone. Vai, Gomes, Leandro Aparecido Gomes. Boa noite, pessoal. A nossa convidada foi ali colocar um fone, justamente por essa questão aí que estava... já parou. Aí, perfeito. Estava dando eco. Acho que melhorou, Tudo bem, querida? Agora sim. Agora tá perfeito, Maiara. E aí, como é que você tá, menina? Tô bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Estamos bem. Perfeito. Eu Maiara, também. você é de onde? Sou de São Paulo, São José dos Campos. Olha, São José dos Campos. Escuta, tá tomando alguma coisa? Tô tomando minha água. Ok, vamos brindar. Vamos brindar. Vamos brindar. Que aqui nós temos o ato dos brindes, prosa, verso e vinho. Temos esse ato de brindar para pedir mais e mais leitores para os autores que participam das lives. Um brinde de sucesso! Um brinde. Isso aí. Maiara, conta um pouquinho. Quem é você? Vamos aqui falar para os pra galera que está assistindo, para os nossos seguidores. Quem é a Maiara Santos? Bom, eu tenho o costume de dizer que eu sou uma pessoa extremamente sonhadora, até sonho acordada, né? E o pessoal que me conhece sabe. Inclusive, você estava falando agora há pouco o nome do meu marido assistindo a live. Ele sabe como é que é viver comigo. E eu sou meio que assim, eu tenho um sonho, do nada eu quero escrever esse sonho. Tanto que é disso que nascem os meus contos de terror. E fora isso, eu sou mãe e escritora apenas, na verdade, né? Para tudo. Você é mãe, esposa e escreve contos de terror. Sim. Gente, que loucura! Mas olha só, você então, Leozinho, boa noite. Você sonha e transforma isso, então? É sério? Foi assim que nasceu o meu desejo por escrever. Na verdade, foi uma ideia da minha irmã. Que um dia eu acordei e falei um sonho que eu tive na época
Tanto que eu nunca terminei esse livro, mas eu contei a história do sonho, a minha irmã me olhou e falou assim, por que tu não escreve? Eu acho que ia dar uma história boa. E daí que eu comecei e não parei mais. As irmãs geralmente têm ideias boas, né, Natasha? Então, Sim, com certeza. a Natasha é minha cunhada, ela tem uma irmã gêmea, né? E a irmã dela também dá ótimas ideias para ela na escrita. Mas vamos lá, que hoje o assunto é você, Maiara. Me diz uma coisa, você não escreve só contos de terror, né? Não, eu escrevo todos os gêneros. Eu tenho o costume de falar que é muito bom a gente se aventurar em outras coisas e descobrir se a gente tem alguma capacidade naquele quesito, ou então aprender sobre para desenvolver isso, né? Então, eu tenho o costume de escrever sobre romance, ação, terror, aventura, principalmente fantasia. Ai, que delícia. Tô sabendo que você já escreveu poema? De terror. Poema de terror. Gente, eu fiquei curiosa. Você tem alguma coisa aí, Maiara? Eu posso pegar o meu notebook e dar uma olhada para vocês, porque eu tenho alguns poemas de terror. É, terror mesmo. Gente, Tem eu de fiquei lobisomem, de muito curiosa, de vampiro. verdade, Maiara, porque assim, eu nunca havia visto. Você, Natasha, já tinha visto? Poema de Não, terror? não, poema Vocês de aí de terror casa, não. já leram poemas de terror? Escrevam aqui embaixo pra gente. Eu já li, porque a gente nunca viu ainda, gente. Por favor, vamos A gente trazer tem o umas costume de informações. chamar de creepy poesia, né? Que seria uma coisa mais pro terror mesmo. E eu gosto muito desse tipo de criação. Eu já escrevi sobre alertas, né? Porque eu tenho o costume também, em alguns livros meus, de trazer alguns tabus da sociedade junto, tanto de forma, como posso dizer, no sentido figurado e no sentido mais direto ali também. Então eu tenho uma poesia chamada A Carona, que conta sobre uma moça que acaba morrendo porque aceitou a carona de uma pessoa. Então serve de alerta aí, entendeu? Sim, sim. É perfeito. Eu esqueci gosto muito de você. trabalhar assim. Diga, Natasha. Ok, Maiara, em qual deles você se sente mais confortável? Eu acho que em todos, eu nunca tive nenhum problema com nenhum deles. Eu, às vezes, trabalho em 3 livros ao mesmo tempo, porque eu tô tão apaixonada pelas histórias que eu tô escrevendo uma, daqui a pouco, não, pera, essa ideia aqui dá pro outro livro. Eu vou pro outro livro, não, pera, mas essa outra aqui é pro outro. Tem que estar com os 3 abertos. Então, tipo, pra mim, assim, são vários gêneros ao mesmo tempo. Que perfeito. Ó, o livro cósmico tá dizendo: poema de terror é vida, o legado de Edgar Allan Poe. É verdade, Edgar Allan Poe. Sim, é mesmo. Esse daí é o Thiago Locke. Ele faz parte do nosso grupo ali que conversa sobre terror. A gente tem um grupo no WhatsApp chamado Refúgio Cósmico. É muito engraçado, Maiara, porque a gente, quando fala assim, ah, eu vou escrever um poema, já pensa assim, ah, né, vai ser alguma coisa de Um romance. sentimentalismo, Sim. né? Enfim, alguém apaixonado por alguém. A gente pensa geralmente isso é nesse verdade. sentido. Mas Pior que é mesmo. diga, Natasha, que Eu queria, na verdade, Maiara, Escolhidas é seu primeiro livro publicado oficialmente. Isso, meu primeiro livro publicado oficialmente. Esse daqui. E daí Tanto você que a minha tem outro... xícara também é do Escolhido. Ai, é linda a sua xícara. Peraí, para tudo, mostra o livro pra gente, a capa dele, que linda. Olha, Olha lá, 2 mulheres escolhidas. Gente, que capa bonita, hein? eu sou apaixonada por essa lua. Eu tô apaixonada nela. Sim, ela tá muito bonita na Nossa, capa. perfeita. Sim. Você sugeriu a capa ou veio como surpresa com sugestão da editora? Eu tava conversando com o meu editor e eu expliquei pra ele o tipo de capa que eu usava antes, que era uma coisa mais amadora, só pra não ficar sem, porque eu publicava essa história num site aleatório, porque eu gostava de escrever. Aí o meu editor perguntou, tem mais alguma coisa que você quer colocar? E eu falei assim, a lua é uma questão muito importante pra história do meu livro. Em quase todos ela é, porque eu sou apaixonada pela lua. Mas, tipo, eu falei pra ele, eu quero a lua no meu livro. Então, eu acho que a esposa dele, que é a capista, se eu não me engano. Aí ela foi e fez essa capa aqui. Ela fez 5 capas, mas na hora que eu vi essa, eu me apaixonei. Eu falei, não, essa aqui. Mas, menina, fiquei sabendo que você envolve diversos assuntos.
Então, assim, você envolve fantasia, você envolve Também. vampiro, demônios, você envolve Também. também a questão de máfia. Conta um pouquinho pra gente disso. Eu tenho um livro chamado Senhor Mafioso. Ele é um romance. Ele é um romance mais 18, na verdade. E que envolve a história de uma moça que passa por uma situação muito crítica na infância dela. Ela tem que fugir de casa. E quando foge, ela acaba sofrendo muito com algumas questões que hoje em dia são realidade no nosso mundo, né? Então ela encontra esse mafioso, o Jason, que acaba sendo o refúgio dela e mostrando para ela que ela pode ser forte, que ela pode lutar, que ela pode fazer as coisas também como qualquer outra pessoa e que não tem que ter medo, tanto que ela chega a enfrentar esses medos do passado dela quando tá com ele. Ah, Ó, legal. acabou de entrar nosso sobrinho aqui, Mayara. Nosso sobrinho adora a temática que você escreve, o Lucas. Olha. Bem-vindo, Lucas! Oi, Alice. A Alice também tá aí. Mayara do céu, você então deixa sempre uma mensagem, porque eu fiquei imaginando assim. Eu acho que a Natasha também não tem assim, não temos muito hábito de ler versos e de terror. Já limos alguma coisa, mas acabamos lendo alguma coisa, mas nada assim, como eu posso dizer, muito constante. Aí eu fui pesquisar você, porque eu faço isso, né? Antes da entrevista, a gente dá uma vasculhada na vida. A Natasha até brinca que eu ponho uma escuta na cara dos autores pra gente tentar pescar alguma coisa. E aí, o que acontece, Mayara? Eu fui lá, olhei tua página, olhei teus livros, eu falei, gente, ela escreve poema também. Aí vi você falando assim, gente, eu não tô aqui falando para as pessoas virem pro lado sombrio, nada disso não, né? Você falou Foi. no seu Instagram, não Foi tem um nada a ver caso que aconteceu na minha página. Teve um moço que achou que eu tava blasfemando contra Deus, Ai, escrevendo gente. as minhas coisas. A moça que tá aí na live também, a Alice, ela passa pela mesma coisa com os conteúdos dela e olha que é conteúdo informativo. E ele chegou e falou um monte, falou que eu tava blasfemando, que sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou cristã, eu fui criada como cristã, mas eu sei diferenciar as coisas, eu uso a questão do demônio como algo figurativo, tá ali, é um conto, uma história. Eu posso trazer, sim, alguns tabus, tanto que eu tenho um livro chamado A Saga dos Signos, que fala sobre os signos e envolve demônios. E em cada capítulo eu trago um tabu, que seja assédio, homofobia, qualquer coisa do tipo, assim, eu trago em alguns deles e eu gosto de trabalhar em cima disso. Aí as pessoas acabam levando muito pro lado de, nossa, você tá blasfemando, mas não. Na verdade é mais um jeito de trazer o assunto de forma como se fosse tu assistindo um filme ali e sempre conscientizando que, gente, isso acontece, pode acontecer. Eu coloco os meus personagens na situação pra mostrar como é que é ali, né, tá por dentro dos bastidores da situação, entendeu? Sim. Normalmente em primeira pessoa ou em terceira, né? Mas eu fiquei muito curiosa sobre isso, porque eu gosto muito de textos que trazem denúncias sociais. E você, eu tô falando assim de verdade, pra mim, o que eu tô vendo aqui é em primeira mão. Eu nunca via, eu não tinha ciência, olha como é importante as entrevistas. Eu não tinha ciência que existia, né, o gênero de terror que trabalhava também com as denúncias sociais. Gente, olha, fascinante. Eu tenho muitos contos que falam sobre isso. Eu tenho um conto também que fala de uma moça que tá grávida e o marido dela acaba querendo cuidar dela só enquanto ela tá grávida porque ele quer o bebê para se livrar da mulher. O que é um caso que eu vi muito tempo atrás, de aconteceu realmente. Então eu quis trazer como um alerta, tipo, alguns dos comportamentos do marido. E então eu acabei criando um conto em cima disso. Inclusive é um dos que o pessoal da minha página mais ama. Eles ficaram, nossa, eu gostei muito desse conto, porque daí traz ela como mãe, lutando pela sobrevivência, dando um jeito dela de fugir da situação. Aí o pessoal fica, nossa, eu gostei dele. Mas além Maiara. de você trazer. Não, pode falar. Deixa eu só vou finalizar essa perguntinha. Mas além de trazer essas denúncias sociais, Mayara, com quem você assim, consegue mais inspiração? Além do fato dos sonhos, dos acontecimentos sociais. Nós tivemos você que passou esses dias e falou que todo mundo que se relacionava com ele pegava inspiração. Eu até brinquei, gente, entregador de pizza. Você dá uma olhada no biotipo dele, ele falou, porque ele escrevia sobre serial killer. Então eu quero saber de ti. Como que você vai, assim, configurando essas personagens? Olha, eu simplesmente me inspiro em qualquer coisa. No meu dia a dia, assim, eu posso estar no ônibus, passa um carro e eu
nossa, esse carro amarelo me lembra uma flor. Aí da flor vem a ideia de alguma coisa, quando vai ver é um personagem que se cria com o nome daquela flor e por aí vai. Então, tipo, a minha inspiração eu falo que vem do nada. Às vezes eu sou aquela pessoa que senta com o notebook no colo e só se deixa levar. Gente, fascinante. Diga, Natasha. Eu queria só retomar um assunto que você falou, Mayara, que você às vezes está escrevendo várias obras juntas, né? Você também costuma ler ou ouvir livro, enfim, vários ao mesmo tempo, ou na leitura você é um de cada vez? Eu sempre tenho o costume de estar lendo várias coisas ao mesmo tempo, até porque eu sou uma pessoa que se empolga muito com o que está lendo. Ultimamente eu estava lendo H.P. Lovecraft, que é um horror cósmico aí, que é muito interessante a forma como ele escreve e tal. Também gosto muito de Edgar Allan Poe, porque os casos criminais que ele coloca na história, a forma como ele escreve, assim, serve muito de inspiração, de base para mim saber o que eu vou trabalhar, até porque eu estou sempre trabalhando um tipo diferente, que nem, tipo, dentro do terror, sempre tem vários gêneros de terror. Já trabalhei com serial killer, em primeira pessoa, então foi bem trabalhoso trabalhar essa parte aqui. E como eu consumo muito casos de documentário de serial killers, essas coisas assim, eu tento sempre estudar um pouquinho para mim trabalhar aquele assunto. Então eu tô sempre lendo alguma coisa. Tô chocada. E consegue dormir. Eu nunca tive pesadelo com esse tipo de coisa. Eu até brinco com a minha mãe e falo assim, eu acho que agora eu consigo esse tipo de terror à noite. Porque eu realmente não tenho pesadelo com essas coisas. O que eu considero pesadelo são sonhos ruins com as pessoas que eu amo. Agora, qualquer coisa que eu tiver, esses tempos atrás eu ainda comentei com meu marido que eu tive um sonho, que eu tava num parque abandonado e do nada aparecia o Jason correndo atrás de mim. Aí do lado de uma montanha russa eu achei uma 12, uma arma, e comecei a correr atrás dele. Mas, ó, Mayara, eu só tenho cara de ser uma pessoa calma e tal, mas eu adoro, por exemplo, livro e filme apocalíptico, sabe? Destruição, que aí as pessoas ficam lutando pela superfície, aquela coisa Sim, eu sou os melhores. o coração acelera. Esses são os melhores pra mim. Tipo, eu gosto muito de trabalhar essa temática do pós-apocalíptico, né? Tanto com questão de zumbi, que eu acho um tema muito bom, desde que você não faça que nem em The Walking Dead, que foi lá pra 15ª temporada e arrastou-se a história que já tava boa. Aí o pessoal acaba perdendo interesse. Pra mim, tipo, tu tem que terminar ali, finalizar a história e deixar ali. Eu sei que fica um gostinho de quero mais, mas pode ser que estrague ali a experiência da pessoa. Então, pra mim, tem que estar ali assim. Que nem o meu livro Escolhidas, ele fica em 3 livros. Um é esse aqui, o segundo, que é a continuação, e o terceiro se passa num outro lado, no mesmo universo, com uma outra pessoa, que daí trabalha mais o negócio de mãe e filho, que são no mesmo universo. Mas eu termino ali, entendeu? O segundo livro, acabou. Não tem como arrastar. Então tá vindo mais. o segundo. Se Deus quiser, em breve o segundo tá aí. Que maravilha. Sim. Mas, gente, eu fiquei assim, com muita vontade de ler teu livro. Eu gosto também. Eu gosto de livros baseados em fatos reais, claro, autobiográficos ou biográficos. Mas eu também gosto de livros que tira a gente um pouquinho dessa realidade, né? Sim, leva a gente um isso é muito pouquinho bom. pra fora pra gente poder, espairecer, voltar mesmo assim ao lado criativo. Geralmente pessoas que pendem mais para a área criativa, artística, elas curtem exatamente isso, que é sair um pouquinho para poder aguçar esse criativo. Mas me diz uma coisa, a juventude, adolescentes, eles curtem muito esse estilo, como o Lucas que está aqui assistindo a gente. Você sabe, assim, o que motiva esse interesse pela fantasia ou pelos vampiros, enfim, toda essa miscelânea que é desenvolvida dentro do terror? Eu imagino que isso tem a ver com o fato de na adolescência a gente ainda tá passando para a fase adulta. Eu falo muito que com meu primo, o Leonardo, que estava aí, o Leozinho, que eu e ele, a gente tem uma mente infantil.
Porque a gente gosta de ficar mexendo com essa parte do fantasioso. E quando a gente cresce, a gente acaba perdendo isso porque a gente fica tipo, ai, tal pessoa vai me ver meio estranho, tal pessoa não vai gostar, vai achar que eu sou nerd, vai achar que não sei o quê. E a gente acaba tendo muito essa do rótulo. Então a gente da adolescência acaba de vez em quando perdendo isso. Mas o adolescente, normalmente, ele se pega muito com esse tipo de coisa porque ainda é impressionante. É uma coisa que traz aquela emoção. Aqui nem naquela época que lançou Crepúsculo e as meninas ficaram apaixonadas pelos vampiros e lobisomens. Porque isso traz aquela parte da gente que a gente fica, nossa, imagina se fosse verdade, imagina se tu conhecesse, imagina como é que seria a continuação dessa história. Eu mesmo, quando termino um filme, eu fico pensando, e na continuação, como seria? E naquele final Eu ali? também. A gente fica nisso, e foi bem isso que me motivou a escrever também, porque eu cansava de ver filme acabar ou de um jeito que eu não gostava, ou de um jeito que eu sabia que não ia ter continuação. Eu ia ficar lá, poxa, pois agora eu vou escrever o meu e vai acabar do jeito que eu quiser. Você é dona da minha história. Exatamente. Tá tendo um pouquinho de eco ainda, o pessoal tá aqui dizendo. Não sei se. O que você acha, Natasha? Baixa um pouquinho o volume dela, será que isso ajudaria? Será que tá alto? Tá Não um sei pouquinho ainda, vamos lá. se é isso. Deixa eu ver aqui. Vamos Veja tentar. se não vai. Toda vez que nós falamos, quando você fala, tá tranquilo. Será que agora melhorou? Melhorou, mas tá dando um pouquinho. Continua, né? Continua. Mas tá bem melhor. Tá bem melhor. Né? Eu não sei agora por que foi que deu eco. Não, tudo bem. Eu acho que agora melhorou. A voz está um pouquinho mais clara. Contigo tá de boa, quando a gente faz as perguntas mesmo. Mas, Maiara, fala um pouquinho sobre esse enredo, o enredo do livro Escolhidas. São duas amigas, irmãs? Quem são elas? Então, Escolhidas eu escrevi com 16 anos. Eu finalizei ele em 2 meses. E fala sobre duas amigas, a Kate e a Tris, que tinham uma vida bem comum. Nenhuma das duas tinha pai, porque os pais delas eram militares e acabaram não voltando para casa um dia. Aí essas duas, desde criança, cresceram juntas, assim, mães solteiras que viraram amigas, e as duas amigas também. E elas estavam planejando a vida delas, de nossa, a gente vai se formar, viver junto. E ali no meio da formatura acontece uma confusão. As duas descobrem que elas são escolhidas. Quando elas vão parar num conselho aí, descobrem que tem muito mais do que o mundo que a gente conhece, como se fosse um terceiro olho se abrindo. Elas descobrem criaturas, aventuras novas, e nesse livro eu costumo trabalhar muito mais a amizade do que o romance. Tem romance, mas eu trabalho bem a amizade, a importância de você confiar numa pessoa a ponto da sua vida depender disso e você saber que essa pessoa vai salvar a tua vida, vai estar ali do teu lado, tu vai ter apoio. Então, tipo, basicamente nesse livro a gente trabalha muito a amizade das duas ali, lutando uma ao lado da outra, conhecendo pessoas novas e deixando de lado a vida que elas achavam que teriam e infelizmente é interrompido por esse despertar delas. Ele nasceu como romance ou ele veio de um conto que você achou que teria potencial para desenvolver mais? Nasceu, na verdade, como uma história de amizade mesmo. Os outros personagens vieram com o tempo. Eu comecei com elas e foi que nem eu falei, eu crio do nada. Então, das amigas vieram o anjo, os caçadores, as outras criaturas que vêm aí no meio do livro. Trabalho muito algumas lendas também que o pessoal pouco conhece, que nem a do Wendigo, da Yuki-onna. E são lendas muito interessantes que se a pessoa for estudar, for ver, é uma coisa maravilhosa, porque eu trabalho muito mitologia também. Então, a partir disso, nasceu. Eu gosto muito de mitologia. Alguma personagem em especial tem as suas características muito marcantes ou você consegue se distanciar? Não, eu digo para as pessoas que às vezes eu coloco algum sonho meu nas personagens, mas nunca uma característica minha. Nada assim, eu sempre crio ela como se eu estivesse visualizando uma pessoa na minha frente. Normalmente, quando eu sonho, por exemplo, eu nunca tô... às vezes eu tô vendo a pessoa e não tô diretamente no sonho. Aí por isso eu acabei criando esse hábito. Aí eu não coloco nenhuma característica minha. Perfeito. Lê pra gente o iniciozinho, poderia ser, Maiara? Pode ser do capítulo 2, tem uma cena assim que eu gosto muito dela. Tá. Eles entram na floresta e no caminho Kate vê alguns símbolos marcados nas árvores.
Então ela pergunta: o que esses símbolos significam? São as marcas dos clãs, diz Henry. Como assim clãs? Pergunta Kate. E antes que Henry pudesse responder, eles chegam ao conselho. Kate e Tris não acreditam no que estão vendo. Suas mães se assustam. E Kate olha todas aquelas criaturas presentes, dizendo: nossa, tem tantas espécies aqui. Fadas, ninfas, lobos, centauros. Sim, mas quem é aquele cara alto ali? Pergunta Tris. Eu sou Alucard, diz o homem que Tris perguntou quem era. Todas as criaturas olham para Kate e Tris e se perguntam quem são. Algumas já sabem, outros estão confusos porque sentem que Kate é da mesma espécie que eles, mas cada um é de uma espécie diferente. Então Alucard começa a reunião. Gente, que delícia! Então eles até superam essa questão das espécies serem diferentes, né? E acabam se unindo. Como é que funciona isso? Até porque aqui no livro conta como as espécies estando quase em guerra. E a Kate seria a possível pai desse grupo, porque a Kate, ela nasceu como uma escolhida, que é uma questão de geração, onde uma antepassada dela foi uma escolhida também, e essas escolhidas foram criadas numa guerra passada, em qual um bebê foi escolhido para carregar o DNA de todas as espécies para o caso da extinção, para salvar o DNA das espécies. Então, uma bruxa fez isso para salvar as espécies e um outro bebê estava presente também e acabou respingando magia nele. E esse outro bebê seria antepassada da atriz. Aí essas duas estão importantes na história porque elas carregam o DNA. Seria tipo um legado. Que máximo essa trama. Eu fico pensando, nossa, para criar tudo isso, né? Eu fico aqui... Né? Eu tinha só 16 anos na época, eu tinha a mente bem... Então, deixa eu te perguntar, Mayara, tá? Você escreveu com 16 anos. E aí, só agora decidiu publicar, trabalhar, mexer com ele? Sim, na época eu nunca tive nenhum tipo de contato com autores, assim. Tipo, pra mim, a pessoa tinha que ser extremamente milionária pra ter uma vida de escritor. Eu ficava, gente, pelo amor de Deus, eu nunca vou ter condição de ser uma escritora, porque deve ser muito difícil, tem que procurar a editora. Então, eu achava na época que você tinha que ser escolhido. Olha a minha mente. Eles vão escolher você do nada, assim, sem nem conhecer você. Então, conforme foram passando os anos, eu comecei a escrever na minha página do Facebook. Eu tinha perdido a minha primeira página, porque hackearam o meu Facebook. Eu criei uma nova e foi quando cresceu. Eu acho que foi até uma bênção, viu? Porque cresceu do nada e os meus leitores estão sempre lá. Meus leitores estão sempre lá. Nossa, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Pode mudar aquilo, muda aquilo. Então, tipo, eles são uns amores comigo. Sempre trazendo feedback, essas coisas assim. E acabou que foi bom, porque daí eu descobri que tinha acesso a isso. E se você não tiver acesso a uma editora, você tem acesso a outras formas. Aí foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre isso e eu fiquei muito feliz de saber. Ai, perfeito. Vamos parar um pouquinho só para ler os comentários. Pode ser, Natasha? Pode. Mayara, se quiser mostrar a capa nesse meio tempo que a Stephanie estiver lendo, divulga a capa aí. Vamos lá, mostra a capa. Ó, o livro cósmico, tá dizendo aqui. A Mayara é tipo a filha da Agatha Christie, com Anne Rice, com 3 colheres de supernatural e uma chuchada de Lovecraft. Aí ele diz... Bom, enfim, ele diz mais um pouquinho. Existe um estudo sobre os motivos do terror ser tão popular entre autoras femininas. E revela que muitos dos motivos estão relacionados a questões sociais que mulheres passam. Realmente, né? O que você tem a dizer sobre, Mayara? Tem essa... aquela questão do tabu que eu falei, que eu trago muito a questão de homofobia, assédio, essas coisas assim, e algumas pessoas realmente passam muito isso, por isso pode ver que a maioria dos terror, ou das obras de terror no caso, ou objetificam muito o corpo da mulher, tipo, você pode ver que qualquer trash de terror sempre tem uma mulher nua ou seminua morrendo. E também tem aquela parte do assédio, tem aquela parte de Doce Vingança, por exemplo. Fala sobre uma mulher que foi abusada e ela traz a vingança. Então, eu creio que por conta de tudo que passa, a mulher pensa, tá, se eu não fosse uma pessoa com medo de perder o réu primário, eu faria aquilo. Aí a gente escreve pra não ter que perder o réu primário. Justamente, é bem isso. Então, acho que é isso. Aquele teu sonho que você contou, ele falou que
Seu sonho tá meio videogame. Pior que Bom, parece ó, mesmo. aí eu fui pesquisando, teve várias pessoas te desejando, né, enfim, sucesso, te dando boa noite. Eu Obrigada, fiquei, assim, gente. bastante curiosa com o seguinte. E a Maiara mãe? Ela lê pro filho? Como é que ela trabalha? Como é que ela desenvolve a literatura com o filho? Que idade tem teu filho? Meu filho tem 6 anos. 6 anos. Ele Ai, é uma criança. entende? Ele é uma criança, na verdade, bem desenvolvida, muito inteligente. E ele ama essa parte de saber que a mãe é escritora. Ele levou meu livro para a escola no dia do projeto do sonho da família. Tipo, se a família tiver um sonho realizado, trazer um objeto, ele quis levar meu livro. Eu tenho as fotos que a professora mandou dele apresentando o livro e mostrando minha foto no livro, e falando, olha, minha mamãe. E ele gosta muito disso. Eu tento sempre estar lendo com ele, sempre tá trazendo até alguns jogos, porque eu comecei a participar de mesa de RPG. E se vocês não Fiquei participaram, sabendo. participem. Participem, é muito bom. Isso dá uma abertura muito grande para tua criatividade. E eu gostei da ideia e comecei a trabalhar isso com meu filho. Eu falei, filho, se você tivesse dentro de um calabouço, preso, e tivesse um monstro, que não sei o quê. Ele, mamãe, porque eu ia fazer assim, assim, assado, que eu ia pegar e fazer aquilo. Então, meu filho é uma criança que ele gosta muito, muito de literatura. Ele se desenvolveu muito rápido. A escola sempre me avisa, olha, teu filho é um dos mais rápidos em aprendizagem. Ele está muito avançado, Olha tanto em aí. matemática quanto em português. Então, tipo, eu creio eu, que dependendo, quando crescer, pode vir um outro escritor aí. Com certeza. Mas, Porque ele é Mayara, muito você entrou criativo. até em um assunto que é delicado para a educação. Eu, por exemplo, Mayara, sou Sim, professora de formação. Boa noite, boa noite. sim. E sou psicopedagoga também. E Uhum. aí, uma das principais críticas de alguns pais era: ai, por que vai ler o livro da bruxa para criança? Ai, por que vai Ah, trazer monstro? Meu filho vai ter pesadelo. E eles falavam, mas seu filho precisa ter acesso à sim. fantasia. Eu Seu acho muito filho importante. precisa desenvolver o lado criativo. Nós não estamos Sim. querendo, claro, trabalhar as questões do medo com essa criança. Nós queremos, na verdade, aguçar a criatividade delas. Então, você falou exatamente isso, que tem sido uma problemática É... feroz. Olha, uma coisa que eu posso dizer para qualquer pessoa que quiser ouvir sem, né, ter problema, o meu filho foi introduzido sim no terror com 5 anos. E ele entende que é uma questão figurativa, que é uma coisa que não existe. Ele entende essa parte. Ele entende que um filme tá ali, mas é por questão de entretenimento e não porque o monstro vai vir parar debaixo da sua cama. O meu filho não Exato. tem medo de monstros. Eu já mostrei para ele algumas histórias com monstros, mais leve, é claro. Tem também a faixa etária, a questão da faixa etária. Claro. A faixa etária tá aí pra isso. Mas eu já trabalhei com ele a questão do terror. Tanto que às vezes eu falo com a minha mãe e falo assim, olha, eu acho que é importante para a criança acreditar em Fada do Dente, Papai Noel, porque isso trabalha o imaginário da criança, a criatividade dela. Se a criança cresce com esses pensamentos. Meu filho é uma criança super criativa. Ele joga comigo o jogo Minecraft. Olha, E ele também é pura criatividade, né? Sim, eu Construção ali introduzi o tempo ele no todo. Minecraft. Inclusive, recentemente eu introduzi meu marido também, ele tá viciado. Olha Então a gente só. joga juntos, a gente tenta estar sempre com ele, a gente tenta trabalhar com ele mais como numa amizade do que como pais e filho. Porque, tipo, meu filho, a gente não leva ele muito pra rua, porque hoje em dia as coisas estão bem perigosas. Não é que nem antigamente que você podia ir pra rua quando criança e voltava seguro pra casa. Então a gente tenta Realmente. trabalhar essa questão de ter uma amizade com ele e isso faz ele ficar apaixonadamente. Meu filho é uma criança super educada, nunca vi nenhum problema com ele em questão de criação, tendo essas coisas. Tem gente que fala, porque se você colocar o terror, você vai fazer seu filho ser mal educado, uma criança agressiva. Não, não funciona assim. Se tu souber dar uma criação boa pra ele, ele vai ser... Meu filho é uma criança super educada. Ele chega na casa dos outros, você pode deixar coisa de vidro ali. Ele não vai mexer. Porque se você conversar com ele, ele entende a situação. Fala, olha, não mexe aqui, porque aqui é importante, porque vai quebrar, vai te machucar. Então é uma questão de trabalhar com a criança, né? E a questão do terror é a mesma coisa. Isso, Conversou.
Perfeito. E por mais que você envolva a fantasia, claro que há sempre ali presente o lado bom, o lado ruim, a maldade, que luta Sim, contra o mal. Então, essas questões são importantes para se trabalhar com uma criança, né? A criança precisa sim. ter essa noção de fato, né? Entre bem e mal, né? Eu O imagino que que é. essa parte do bem e do mal seja importante para desenvolver o caráter da criança. Com Porque certeza. a partir disso ela descobre, por exemplo, eu estava falando sobre o gato de botas esse dia com a minha mãe, o 2. Porque ele trabalha a parte da ansiedade, né? O gato de botas tem uma crise de ansiedade no meio ali e o cachorrinho vai lá e acalma ele. Eu acho que é um cachorro, não lembro. E ele mostra ali que é uma coisa comum você ter medo da situação com o vilão ali, com o mal, e você passar por isso e mostra que é certo e errado. Os desenhos hoje em dia trazem todos esses assuntos, a passar a parte da morte, que tem Rei Leão, a parte do luto, a parte de superar algumas coisas. E eu acho super importante, até porque eles lidam com isso de uma forma mais Com figurativa, certeza. uma forma mais de brincadeira, para a criança começar a entender isso. Porque é importante para a criança desenvolver ali esse seu lado, né? Aí para Sim, mim é bom. errado. Sim, Diga. Maiara, sim. dá para perceber que você é uma mãe super orgulhosa, viu? Tá de É, parabéns pela criação Eu aí, sou, viu? eu sou. Meu Você filho e é a seu coisa mais marido, viu? linda para mim. Que bacana. Maiara, eu vi alguma coisa referente ali no seu Instagram que você tem muito claro os personagens. Eles estão muito vivos para Sim, você, né? sim. Você desenvolve eles enquanto escreve ou eles vão crescendo no decorrer da narrativa? Então, é que assim, na minha mente, eu não sei, eu acho que todo leitor tem aquela parte de estar lendo e ver a cena acontecendo na mente dela. Enquanto lê, parece que as palavras somem e a cena acontece na sua cabeça. E comigo funciona assim também. Eu literalmente fecho meus olhos e consigo ver o mundo se formando em volta. Seja as paredes, o chão, o céu, como tá, o clima e tudo vai se formando de acordo com isso. E os meus personagens normalmente surgem assim do nada e vem vindo na minha mente aquela pessoa e tal, como foi o Henry, o anjo do livro, que na minha cabeça ele só surgiu. Eu no primeiro vi asas, aí depois se formou o rostinho dele e tal. E eu, inclusive, achei muito incrível a inteligência artificial para poder fazer essas coisas. E foi assim que eu consegui desenvolver o Henry. E eu gostei muito de poder ver que eles podiam ficar da forma que eu vi. Tanto que o livro Cósmico, que estava embaixo comentando, foi quem fez para mim a imagem da Kate da atriz pro marca-página. Olha só. Então, Gente, que elas estão aqui. lindo! E no verso tem a atriz. Maravilhosa. Gente, que Isso marca-página perfeito. É o inteligência marca-página, artificial? né? Mas é Isso. por. Inteligência artificial, ele trabalhava com isso, ele trabalha com isso, né? De vez em quando ele faz aí para mim uma capinha ali, um marca-página. Aí eu acabei fazendo um marca-página para mandar junto com o livro, inclusive eu mando também a carta, né? Porque eu gosto muito Eu de vi coisa o total vintage. cuidado quando a pessoa abre a É, caixinha. tem o selo da minha página. Meu Deus, que Ai, legal, coisa seu. linda! Aí eu faço a carta das meninas, da Kate e da Tris, pro leitor, personalizada com nomezinho e tal, pra Olha que mandar. maravilha. A pessoa tem, aumenta ali a questão da pessoalidade mesmo, né? A referência dessas Sim, personagens, a proximidade. Nossa, é sim. Eu fantástico gosto esse muito dessas carinho. coisas mais vintage. Aí eu falei pro meu primo, o Leozinho, que tá embaixo comentando. Queria muito poder mandar alguma coisa com estilo mais carta antiga, que não sei o que. Ele, me fala o que tu quer que eu te dou. Aí ele me deu um sinete. Ah, Ele me deu um sinete pra poder carimbar, O selo. junto com as coisinhas, tudo bonitinho, oi, Olha só. fofinho. gente! E a pena pra assinar. Olha. Sou apaixonada também por essas coisas, Mayara. Que E eu sou delícia! apaixonada por essas coisas. Eu sempre gosto de. Eu falo que quando um leitor compra um livro comigo, porque eu vendo também para poder enviar com as coisinhas, né? Eu sinto que quando um leitor compra comigo, eu penso assim: não, pera, vamos fazer tudo com carinho. Da mesma forma que eu escrevi meu livro, eu vou querer estar dando toda a atenção, assistência e tal. Então é o livro enrolado em seda, eu mando Eu numa seda preta. vi, eu Aí eu vi. mando com um adesivo da página.
Gente, E tudo com o maior carinho, porque pra mim é muito importante essa parte, né? E tá sempre em contato com os leitores também. Porque eu ainda brinco com meus leitores lá da página, gente, se algum dia vocês me verem com esse negócio de estrelismo, me dá um tapa na cara, porque eu não gosto disso. Eu gosto de estar em contato, brincando com eles. Eu tenho o dia do post interativo, que é o dia que eu posto alguma coisa e o pessoal vem conversar comigo nos comentários. Eu gosto disso, eu gosto de estar ali no meio da bagunça, conversando com mas eles, é as isso. ideias. Essa troca Com de certeza. energia. Eu tenho um sorteio que eu comecei faz pouco tempo, onde o ganhador da página vira um personagem. Aham. Aí eu chamo Ai, a que pessoa no massa. PV, sim, eu chamo a pessoa no PV, ela me dá um tema, o tipo de personagem que ela quer, ela me dá todos os detalhes e eu crio uma história em cima daquilo pra pessoa. Aí, Gente, que demais. Fiquei essa é gostosa de curiosa. fazer. Você gosta mais de trabalhar a figura feminina, então? É tua preferência? É isso? Eu gosto muito de trabalhar o lado feminino. Eu trabalho com alguns personagens protagonistas masculinos também. Alguns Uhum. dos campeões lá da Saga dos Signos também são homens. Inclusive, esse Leozinho aí foi inspiração de um dos meus personagens. Mas eu gosto muito de trabalhar o lado feminino, porque eu vejo como uma coisa incrível quando aparece uma personagem que de repente se torna muito aquela personagem, como posso dizer, que cresce no meio da trama e que mostra a força dela, que mostra que ela vai fazer aquilo ali e pronto. Então eu vejo personagens femininas como uma coisa muito importante, até porque ela incentiva, né? Você pega aquele lado ali, aí uma adolescente que tá ali lendo, sofrendo alguma coisa, sofrendo bullying, sofrendo alguma coisa, e pensa, nossa, aquela personagem que eu gosto tá ali com aquela força, por que que eu não posso também ter essa força de ir lá e Exato. denunciar, de ir lá e fazer alguma coisa? Então eu acho muito importante essa parte do personagem feminino na história. Em pensar quem Sim. está ali do outro lado, né? E isso, a gente Eu tem que acho pensar que a pessoa que está lendo às vezes pode estar passando por aquela situação. Eu tenho o realmente. signo leão. O signo leão mexe com uma parte bem sensível, que seria a parte do abuso, né, do assédio. E a minha personagem é assediada e, de repente, no meio da história, essa mulher vira um leão, literalmente. E ela passa a buscar a justiça pelas mulheres que sofrem e passa a se empoderar e ser aquela mulher. Ela já é incrível no começo, depois você passa apaixonada. Minhas leitoras ficaram apaixonadas por ela e pela Imperatriz Escorpio, do signo Escorpião. Que elas Olha, são realmente mulheres bem empoderadas ali. gente, deve ser uma delícia, né? Você vê uma personagem crescendo, aí você olha pra outra. Calma aí, amiga, você já vai aparecer. Deixa eu levantar essa. Calma. Isso. Olha, calma. Sim, é que nem eu recentemente fui mostrar os trajes que a minha personagem do livro Caçadora de Demônios se veste. O livro se passa com uma exorcista, não muito tradicional ali, e é uma mulher. E ela se veste ali toda elegante. Eu ainda brinco ali no vídeo que eu fiz das roupas, Eu falou vi assim, um gente, pra Reels combater de isso, é isso mesmo. roupas, eu achei Isso incrível. é da Morgana. A Morgana seria ali uma mulher que tu não vai ver ela mal vestida na história. Ela tá sempre ali com o blazerzinho dela, com o casaquinho, com toda a roupa arrumada. Ela ainda brinca, não precisa me vestir mal pra combater as sombras. Olha isso. E tem a parte do carro também, que foi recente agora, num capítulo novo, que ela dirige um Impala 86. Novinho em folha, maravilhoso aquele carro. Inclusive, Natasha é uma É. relíquia. Ela tem um Fusca ali que é uma relíquia, menina. Ai, eu acho lindo. Esses dias Bonitinho, meu filho viu arrumadinho. um. Olha, uma graça mesmo. Sou Esses dias meu apaixonada. filho viu um e falou assim, mamãe, um Fusca azul, mamãe, que lindo, que lindo. Eu amo também, acho Nossa, lindo. Maiara. E o Maiara. marido aí? Ah. Como é que funciona essa parte? Ele deve ter ficado um leitor assíduo também. Meu marido não é muito de ler. Ele, Ah, ele gosta mais dessa parte de jogar mesmo com meu filho. RPG. Mas ele acha muito interessante a parte de escrever. Ele deu todo o apoio, inclusive foi por causa dele que eu consegui publicar o meu livro. Tanto que a dedicatória é para ele e para minha irmã, que hoje não se encontra mais entre nós. E aí ele ficou, não, é teu sonho, a gente vai realizar e foi atrás. Ele chegou e me ajudou. E aí eu consegui publicar por causa dele. Ah, super Que parceiro. bom, Diga, que bom. Natasha. Não, na verdade, assim, eu estava aqui olhando a Maiara falando.
E parece para a gente que está aqui desse lado que é muito fácil, muito simples escrever. Existe algum momento que tem dificuldade para pôr as ideias no papel, para criar o cenário, para criar a cena que você quer? Olha, eu diria que não tenho dificuldade com essa parte. Eu até me lido muito bem com a parte de escrever. O meu problema seria eu me distrair enquanto eu escrevo. Porque eu sou aquela típica pessoa do TDAH que tá ali escrevendo, tá ali escrevendo, do nada escuta alguma coisa, quando vai ver, nossa, passou o tempo que eu não escrevi. E eu fico desesperada porque eu tenho o cronograma de postagem, né? Aí eu vou lá na página, gente, desculpa, perdão aqui, aconteceu um imprevisto, eu não consigo postar. Agora a gente já sabe. Me entreguei aqui. E é sempre assim, por isso eu tenho o costume de sempre sair, ir para um lugar, colocar o fone de ouvido, porque o fone de ouvido me ajuda muito. Uma trilha sonora faz maravilhas na hora de escrever. Música, gente, parece que maravilhoso. além do livro ter esse poder de nos levar a lugares inimagináveis, a música também tem isso, né? Fico impressionada. Isso. Eu não lembro qual que é o termo, mas eu tenho aquela característica de, se eu escutar uma música específica, eu me arrepiar por causa dela. E essa música fica muito marcante na minha mente. E toda vez que eu escutar essa música, me dá uma sensação de acelerar o coração, uma coisa assim. Eu não lembro qual que é o termo para isso, mas isso me ajuda muito, porque eu sinto uma sensação escutando a música e passo isso pro meu personagem, porque eu gosto muito de detalhar o sentimento, a personalidade do meu personagem, o que está se passando ali na hora, a tensão no local, o clima do local. Então isso me ajuda muito na hora de escrever. Você já chegou a chorar na construção do personagem na hora de estar escrevendo? Já sofri muito na hora de matar um personagem. Do nada a gente começa a chorar. Olha, matar um personagem é triste, viu? Porque tu tá ali, tu se sente mãe do coitadinho. Teve uns personagens que eu tive que sacrificar na minha história, porque fazia parte do enredo e o sacrifício dele salvaria ali uma situação. E de repente eu tava ali chorando por causa dele. Meu marido já cansou de me ver chorando por situações que eu não escrevi ainda, mas que na minha mente aconteceu, e eu tava ali chorando, derramando lágrimas por um personagem que tava ali sofrendo, lutando pela vida. Oh, gente, pelo amor de Deus! Eu querendo entrar na história e salvar a pessoa. Mas é bem isso, né? Porque a gente conversa com os personagens, né? Com certeza. Esses dias eu falei pro meu tio, falei, tio, se você me ver falando sozinha dentro de casa, eu não sou louca. Eu tô passando fala na cabeça. Eu literalmente tô ali conversando sozinha. Eu falei, não sou louca, eu tô conversando com o meu personagem. Olha lá, a Gláucia, acho que é Gláucia. A Maiara é incrível, ela tá dizendo. A Maiara é incrível. Só de conversar com ela, a gente já imagina a cena do livro. Ela fala dos seus personagens com tanto amor. A Gláucia, ela é um amor de pessoa. Ela faz divulgação de livros no perfil dela. Um dia ela me chamou e falou assim, olha, fiquei sabendo pela sua tia que tu tem livro, quero ver, eu quero tá publicando isso aqui. Ela comprou um livro comigo também. Ela fez um unboxing da caixinha e a gente ficou amiga e a gente ficou conversando sempre que pode. Ai, esse meio é uma delícia, né? É tanta gente que a gente conversa, é tanta história que a gente vai aprendendo, o jeito que ele escreve, a criatividade do outro, como é que ela surge. Isso é uma delícia, Maiara. E o apoio que cada um dá um pro outro, porque eu sempre falo para as meninas. Muito apoio. A gente tem um grupo de autores selecionados no WhatsApp com várias autoras incríveis e talentosíssimas ali. E a gente conversa, e a gente fica, gente, o apoio aqui é muito importante. Se tu apoia uma pessoa e tem reciprocidade nisso, isso vai praticamente ser muito importante para cada um, porque às vezes tá ali uma pessoa que tem um talento incrível e tá ali 80 seguidores só, quase ninguém conhece o trabalho. Eu sei como é que foi a luta para crescer um pouquinho, para ganhar um pouquinho mais de seguidor. Então a gente acaba não tendo tanto isso. Agora com o grupo ali das meninas, a gente se apoia, é divulgando o livro da outra, é brincando, conversando, tendo dica. Aí fica ali, olha, o que você achou desse capítulo? O que você acha que eu faço aqui? Que não sei o que. Então, pra mim, essa parte mais importante. Essa troca, tipo, né? Maravilhosa. E até muitas vezes a questão de número de seguidor, né? A gente sabe que tal. É bacana porque a gente garante que mais e mais pessoas tenham acesso, mas a questão ali
da pessoa realmente tá conversando contigo ali. Eu até, nem sei se diz esse termo, mas eu até falo que é uma espécie de fidelização, né, contigo. Que tá respondendo o que você posta, e você trazer essa reciprocidade também. Tem uma coisa nova lá. Então, porque a literatura nacional, ela é muito carente disso, né, Mayara? Eu acho também. Eu vivo falando para as meninas, gente, a literatura nacional, ela carece de uma atenção maior, porque é tanto talento, é tanta coisa incrível que a gente vê aqui no Brasil, que às vezes eu tô assistindo um filme de fora, não desfazendo do trabalho da pessoa, mas tem filme que você assiste e fica, é sério que a pessoa gastou um dinheiro para fazer isso? E aí você vai pegar um trabalho de uma pessoa aqui, uma pessoa sem condição ali, que tá ali escrevendo por paixão, por amor. Aí tu vê o trabalho dela e fica, gente, pelo amor de Deus, como é que isso não virou filme? Como é que alguém não pegou essa pessoa, não investiu nela? Porque o talento é incrível. Então, eu vejo muito livro, assim. Tem livros que eu tô lendo de algumas pessoas lá na Noveltoon, o aplicativo que a gente usa para postar. Maravilhoso, gratuito para todo mundo. E a gente tá gostando muito de interagir ali, porque Pois passa as essas autoras... dicas pra gente divulgar Sim. aqui, Mayara. Olha, aplicativo gratuito. Você lê, conforme for postando o capítulo, você acompanha. E são uns livros maravilhosos. E para todos os gêneros. Tem a seção do terror, tem a seção do mais 18, romance, tem pra tudo. LGBTQIA+, tem a seçãozinha ali também. Então, é muito trabalhado ali essa questão ali. Tipo, eu acho muito legal esse aplicativo. Olha Eu tô gostando ali de postar e ler. Boa noite, Valentina, Antônia Maria. Aí aqui tá o Ó, meu espaço marido da aí. leitura, que tá sempre visitando a gente aqui. Estão dizendo que você, né, realmente, ela transpira um livro. É como um filho. A gente vê esse amor, essa paixão nos seus olhos quando você fala sobre isso, menino. Pra mim, os meus livros são os meus bebês. Eu brinco e falo assim, gente, eu não tenho só um filho não, tá? A Kate, minha primeira filha, tá aqui. A Tris, É a filha mais velha. Filha. Eu sempre brinco que eu tenho em mente o nome de todos os personagens. Não adianta alguém falar, tipo, deve esquecer. Eu não esqueço, eu tenho todos os personagens em mente, todo o nome de todos eles. Qual foi o livro, qual foi... Eu tenho muito isso. Eu tenho uns 15 livros meus e eu sei o nome de todos. Olha só. Mas o muito processo filho, de hein? escrever é uma gestação, né, Mayara? Exatamente, é uma gestação. Tem livro meu que eu termino em 2 meses, tem livro meu que eu termino em 5, e por aí vai. Agora eu tô trabalhando um pouquinho no cronograma para poder trabalhar em todos e postar todos. E daí eu tô postando 3 ao mesmo tempo. Mas se eu estiver focada em um, a minha gestação ali vai ser linda, ali acompanhada. Sim. Natasha? Mayara, você falou que tem uma certa disciplina para escrever em relação às suas postagens, né? Até porque tem que alimentar e tudo mais. Quando você se transforma para escritora, tá? Não para quem vai postar o seu conteúdo, para se dedicar ali no livro, você também tem essa disciplina? Eu tenho um momento em que eu falo que tudo aqui engana na base da conversa. Eu chego no meu filho e falo, filho, agora a mamãe vai escrever, tá bom? Ele, você vai escrever seu livro? Eu falei, eu vou escrever meu livro. Aí ele pega o tabletzinho dele, senta ali do ladinho, fica do meu lado enquanto eu tô escrevendo. Aquele silencinho que ele sabe que eu tenho que estar ali concentrada, então ele tá ali sabendo, não, a mamãe tá escrevendo. Aí o pai dele chega, aí ele corre pro pai dele e deixa ali esse silêncio, esse momento pra eu estar escrevendo, que nem como eu disse, eu tenho que estar concentrada ali pra sair alguma coisa. Aí o cronograma me ajuda também porque eu tenho públicos diferentes. Eu tenho o pessoal da página do de terror, que é o pessoal que me acompanha pelo terror, então eu tenho que estar ali alimentando o conteúdo deles também. Eles não são do romance, não são de outros gêneros, é terror que eles querem. Aí eu falei, então tá, hoje eu vou trabalhar o terror, amanhã eu trabalho o romance, hoje então, se terminar rápido esse, eu começo o outro. Aí eu vou colocando tudo ali, até porque eu trabalho em todos os gêneros, né? Aí tem que estar alimentando todos. Você que escreve conto, eu sei que nosso tempo já está quase no final. Você que escreve conto, eu também gosto de escrever conto. Você sente isso? Eu não sei você. Eu estou agora numa veia de escrever contos porque eu pretendo publicar isso. Antes eu escrevi porque eu queria mesmo. Um dia lá, um dia aqui, choveu, estou inspirada, vou escrever. Umas coisas assim. Sim. E aí, o que eu tenho observado? E quando eu começo um conto, enquanto eu não termino ele, eu não consigo parar de escrever. Enquanto
eu não finalizo. Então não adianta falar pra mim, vai lá, faz tal coisa. Eu não dou conta. Porque senão parece que eu perco o fio da meada ali. E depois que eu terminei a ideia, eu posso ir lá, dou uma olhada nele, né? Dou aquela lapidada. Mas enquanto eu tô escrevendo, menina, parece que é um negócio ali. Eu não consigo largar. Tem que pôr pelo menos todas as ideias. Depois a gente mexe. Como que é contigo isso? Eu não tenho problema com parar e fazer alguma coisa. Eu sempre digo para todo mundo que não importa a situação, eu tô criando uma história na cabeça. Eu posso estar fazendo almoço, posso estar dando banho no meu filho, posso estar no caminho para buscar ele na escola. Tudo na minha mente se passa com história. Às vezes a pessoa tá falando Respira comigo. literatura. Isso, a pessoa tá ali falando comigo, daqui a pouco a pessoa. E aí, eu? Hã? Eu tava perdida em mim. A minha mãe fica bravíssima com isso. Ela, você não tá prestando atenção, você tá ficando surda. Porque... E eu tô ali presa no meu mundo. Eu ainda brinco que o corpo é só um casulo, tem um outro mundinho dentro da minha mente e tem momentos que eu me desligo totalmente. Ou então eu trabalho isso durante o dia. Então, pra mim, não tem problema parar o que eu tô escrevendo. Porque aí, conforme eu for fazendo minhas coisas, eu acabo até desenvolvendo mais a história. Aí eu fico, nossa, agora que eu vou parar pra escrever, eu lembrei daquela coisa que eu pensei e tal, eu vou colocar na história. Então, pra mim, assim, não tem tanto um problema parar o que eu tô fazendo, porque normalmente tudo que eu vou fazer, eu tô pensando em escrever. Então eu sou um TDAH nível ali. Eu sou extremamente viciada em escrever. Maiara, você quer. Tem mais algum trechinho que você gostaria de ler? Nós estamos já finalizando. Sim. Deixa eu só pegar aqui, então, o meu notebook aqui do lado, que daí eu vou dar uma lida pra vocês naquele poeminha que eu falei de terror. Ok, vamos lá. Pera aí, rapidinho. Ok. E é isso, minha gente. Antônio, boa noite. Freitas Viu. Acho que é Cláudia Rosa. Leandro Aparecido Gomes. Voltei. Boa noite. Obrigada. Leandro é o meu marido. Meu marido. Obrigada, Leandro, por esse apoio. Ai, gente, é muito Ele tá bom no trabalho assistindo a live. Isso é que é marido. É isso Ele aí. tá lá. Gente, É açougueiro ele. obrigada. Aí ele tá lá no açougue assistindo a live. Perfeito. Eu vou abrir aqui pra vocês verem Sim. o poeminha. Esse daqui que eu vou ler pra vocês, ele é um poeminha que fala de lobisomem. O nome dele é Amantes Noturnos. Perfeito. Deixa eu pegar aqui. Eu tô aqui na página já. Já deixo minha página aberta no notebook. Certíssima. Ah, não, porque se a gente não deixar aberta... Enquanto isso, eu vou mostrando a página dela aqui. Não sei se vai dar pra ver, gente. Mas é uma página maravilhosa, super organizadinha, escolhidas, estante virtual, clube de autores, página do Facebook, Twitter, TikTok. Eu tento falar um pouquinho em cada um. Wattpad, ela também está no Wattpad, meu povo. O Wattpad também. Eu entrei recentemente no Buenovelas. Como é que é? Boi Novelas? Buenas. Buenovelas. Bueno. É um novo aplicativo. Ele não é novo, tão novo assim. Mas ele funciona igual o Wattpad? Noveltoon. Ah, tá. O Wattpad também, são todos bem parecidos. Aí nele você pode estar upando sua história e o pessoal vai acompanhando de acordo com o capítulo. É bem parecido ali o sistema deles. Aí Mamãe tá a gente pode estar... Mamãe tá aqui. Estamos gostando, filha. Parabéns! Ah, sua filha? Eu vou fazer o seguinte, Maiara, eu vou sair, nós vamos ter que encerrar a live porque ela vai cair, tá? Ah, tá Aí bom. eu vou salvá-la e aí a gente pode entrar de novo mais um tempinho, aí uns 15 minutinhos? Pode ser, pode. A gente entra de novo mais uns 15 minutos para você continuar a leitura. Tudo bem, Natasha? Tá bom, então. Perfeito? Tudo bem, vamos lá então. Vamos Tá lá. bom, então. Tchau, gente. Até mais. Até daqui a pouco. Tchau. Estamos aqui com a nossa querida autora Maiara Santos. Tivemos que aí abrir mais um tempinho, mais um espaço, porque ela agora vai fazer uma leitura dos poemas de terror, minha gente. Isso mesmo.
Vamos lá, porque ela traz dentro da temática terror também muitos assuntos de denúncias sociais. Venha conosco, chamando aqui as duas, vamos entrando para mais um pedacinho. Oi, oi, Natasha. Oi, querida Mayara. Oi, oi. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Simbora, Mayara, você vai então fazer a leitura agora, Isso. certo? Como é o nome do Esse poema? daqui, ele se chama Sedutor Noturno. Perfeito. Ah, não. Esse daqui é o Amantes Noturnos. Calma que Sedutor é outro poema. Amantes Noturnos. Amantes Noturnos. Certo. Esse daqui, como eu disse, também trabalha um pouquinho algumas partes ali de tabus. Acho que a maioria deles trazem um pouquinho aí. É bem raro achar alguma coisa minha que não tenha, assim, uma questão social, alguma coisa do tipo. Perfeito. Então vamos lá, rapidinho. Eu não sabia onde estava me metendo. Segui o cara que eu gostava, mesmo chovendo. Só queria estar perto dele, mas não era o mesmo desejo que tinha ele. Na parte mais escura da floresta, me empurrou e eu bati a testa, quase perdendo a consciência, colocando em risco a minha inocência. Sim, eu era virgem, motivo para se orgulhar ou se envergonhar. Não importa. Minha realidade era que o homem de quem eu gostava estava prestes a cometer o crime que eu mais odiava. E a vítima era eu. Sem a esperança de fugir, fechei meus olhos esperando pelo pior. Ele era mais forte do que eu. Tentando dele me desvencilhar, a dor era maior. Nada aconteceu. Abri meus olhos ao sentir algo pingando em mim. Surpresa e assustada, segurei um soluço, mas não consegui conter o susto. Uma criatura de olhos vermelhos, com seus dentes cravados no homem que um dia habitou meus sonhos e agora fará parte de meus pesadelos. O que é isso? Como um cão andando em duas patas, quase 2 metros no meio das matas, seus olhos refletem seu desejo por sangue e ele me encara tão sedento quanto antes. Ele me arranha com suas garras e, após rosnar para mim, some, levando com ele o cabelo rouca em minha mente sempre ecoava. Aqui. E foi como ele disse. Depois da próxima lua cheia... Ah, meu Deus do céu, travou aqui. Sem problemas. Tranquilo. O negócio do nada é na Wattpad isso aí. De vez em quando... É sempre assim, ele quando a gente desce a tela. precisa. Quando a gente precisa, ele some do nada. Mas estava muito bom. Eu estava aqui Nossa! firme, forte, presa aqui na história. Eu gosto muito dessas histórias que deixam a gente bem absortas ali no... Deixa eu ver se isso aqui volta. Ó, enquanto isso, você tem propostas aqui nos comentários, hein? Ó, de parcerias. Janicola Nicolette. Vamos escrever alguma coisa juntos, por favor? Parece-me que ele se apresenta no início. Eu sou um autor de livros de terror que muitas pessoas acharam muito extremos. Então, pelo jeito aí, ó, tá te convidando para uma antologia. Gente, é só chamar no privado, a gente conversa. Aqui, voltou. Não confiante me tornei. Na faculdade, chamei atenção por onde andei. Todos que um dia me ignoraram, finalmente me desejaram um por vez. E a lua cheia chegou, como ele disse. O desejo por sangue veio. Foi quase como um apelo. Todos que me fizeram algum mal, em minhas mãos sofreram. Com uma aura selvagem, as habilidades de um caçador, eu, pobre mulher que um dia fui inocente, que tanto sofreu, agora era quem distribuía a dor. No começo lutei, mas depois que o sangue finalmente provei, desisti de lutar e feliz me entreguei. Seduzida pelo poder, conheci aquele que me transformou, e de corpo e alma ele me tomou. Agora, como amantes noturnos, vagamos pela noite à procura da próxima vítima, para podermos a caçar, prontos para dilacerar, observá-la agonizar e por fim sua vida tomar. Olha só. Gente, nossa, Eu Mayara, gostei. Muito bom! Você escreve muito bem, a Karine aqui falando, ela escreve bem. Obrigada. Mayara do céu, você escreve muito bem, você precisa de verdade, né? Enfim,
ser muito divulgada, mulher. As pessoas precisam te conhecer. E além de você ser boa escritora, você tem paixão por aquilo que escreve. Então, o mais bacana é isso, que o resto acaba sendo consequência, né? E além disso, tu é simpática. E digo mais. Obrigada. Agora é a hora dos babados da entrevista. Pode entrar, querida, pode entrar. Menina, fiquei sabendo que você se arrisca em cantar também. Que delícia. Só música internacional, o que você mais gosta? Olha, eu já cantei música internacional no TikTok para conteúdo, quando você fica sem nada para fazer, você vamos lá cantar. Mas eu acho que o pessoal tá falando um pouquinho por conta da música que eu compus de terror. Porque eu compus algumas musiquinhas ali. Aí eu tava um dia criando uma personagem, eu acho que o livro Podre tá aí, ele foi quem eu comentei, eu falei, eu vou gravar pra tu ver. E postei, eu tava criando uma sereia, e no conto da sereia tem gente que pega muito o lado do romance, mas esquece que a sereia tem seu ladinho de terror ali, e que ela atrai eles pra morte. Aí eu falei, eu vou criar aqui uma música de terror, aí eu criei e acabei postando. Gente, olha isso. Então vamos lá. Ela é mãe, esposa, escritora de contos de terror, escritora de romances, escritora de poemas de terror e ela também é compositora. Gente, que mulher incrível. Ah, e outra, simpática também, porque você é muito simpática. Que delícia conversar contigo. Nossa, Obrigada. Você não achou, Natasha? Eu achei, com certeza. Foi muito gostoso, passou muito rápido essa hora. Demais, o papo passou super mesmo. fluiu. Natasha, vai lá para suas perguntas mirabolantes. Está preparada, Mayara? Adoro coisas mirabolantes, bora. Não, Mayara, fica tranquila. É uma brincadeira nossa aqui, até por causa do nome do nosso canal, da nossa página, né? Se você estivesse numa ilha deserta, o que você levaria, né? Prosa, verso ou vinho? Eu acho que ia ter que ser o vinho para ter ali a mente de segurar ali. Ia ter que segurar ali, né? Esperar o socorro. Vem por aí Mayara, mesmo. certeza. Ela ia chegar na ilha deserta, assim, com o vinho dela, olhar para o lado, olhar para o outro e falar assim, vou escrever um conto de terror. Pegar um pedacinho de pauzinho ali, fazer um alguma coisinha ali, escrever. Sei lá, eu já vou montando a minha história, vai contando ali. E já cantando também, já criando uma trilha sonora. Quando te acharem, menina, aquela te encontrarem, vibe Jack Sparrow na ilha. dá um jeito de colocar dentro de uma garrafa. Quando forem lá te buscar, você já tem ali uma biblioteca praticamente ali. Pegar ali a folha de palmeira ali, escrever na folha. Mayara, esse espaço é seu. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eventualmente a gente não abordou? Falar um pouquinho mais do livro, a mensagem do livro, que você está agora trabalhando, né? Ele está trabalhando já nas vendas. Vamos falar desse. Esse daqui, que nem eu falei, eu tô organizando o meu cantinho da escrita, para mim poder trabalhar mais essas coisas, porque a gente sempre precisa do nosso cantinho em casa, né? Pra tá podendo fazer tudo bonitinho, para gravar os vídeos, até porque eu falei que eu vou começar a gravar e falar sobre o livro, falar sobre cada um dos livros, porque tem um pessoal que tem gostado dos vídeos meus falando, mesmo que sejam coisas aleatórias. Aí eu falei para eles que eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre a venda, porque eu falei que estava vendendo no clube de autores, na estante virtual, Amazon, mas aí eu também vou estar vendendo eu mesma, que nem eu já estou vendendo faz um tempo, para poder estar enviando para os meus leitores a caixinha personalizada, né, com os mimos. Eu sempre gosto de mandar ele perfumado, tem um perfuminho da minha parte, da minha caixinha. Tem sempre um mimozinho que eu mando junto, um bilhetinho. Fora a dedicatória, eu gosto de mandar um bilhetinho. Que nem eu disse, eu gosto de estar fazendo tudo com o maior carinho. E se Deus me abençoar futuramente, mais livros aí virão para poder estar o pessoal conhecendo aí. E direto com você pelo Instagram? Isso, pelo Instagram. Direto com você pelo Instagram, né?
Eu tô fazendo pelo Instagram, o pessoal tá me chamando. Tá sendo bonitinho, assim. Mayara, daqui a alguns dias aí, que não tá longe, viu? Você vai precisar de várias Mayaras ali, você vai precisar de uma equipe com o perfume que você já personalizou. Você só vai ali, ó, carimbando bonitinho o negócio, o pessoal vai passando perfume, um vai colocando a cedinha, porque isso aí vai aumentar, mulher. Vai aumentar numa proporção Olha, mesmo, porque... eu Gente. falo que se acontecer, vai dar um atrasinho ali, porque eu gosto tanto de fazer o mesmo. Eu gosto tanto de estar ali pegando um por um, de escrever ali a dedicatória com o nomezinho da pessoa, fazer tudo. Eu gosto tanto de fazer o mesmo, que eu acho que vai dar um atraso de entrega. O pessoal vai entender, o pessoal vai entender. Vocês precisam entender que o importante é que tá todo o carinho ali. É o carinho, é A importante. autora tá indo junto, né? Parte de É ti, um pedacinho vai. da gente, eu tô mandando minhas filhas, vai. É o carinho que eu tenho que embrulhar minhas filhas. É bem isso. Só a Karine tá retificando. Retificando, ela escreve incrivelmente bem. Ah, muito obrigada. Você já tem muitos fãs, ganhou outros fãs aqui. Ai, Mayara, que Ah, delícia eu acho conversar bonitinho. contigo. Ah, eu achei muito bom também. Ai, a gente ficaria aqui por horas, né? Você sabe. Sim. Porque Ah, eu, por exemplo, eu nossa, e eu falo me pouco, perco né? com Como ela. você pode perceber. Eu também falo muito pouquinho. Mayara, bom, Sim. vamos finalizando, na verdade, né? Sim. Vamos, senão a gente fica mais uma hora aqui. Mas, Mayara, foi muito gostoso conhecer um pouquinho de você, da sua família, que você acabou falando, do amor que você tem pelo que você faz, né? Adorei conversar com você, conhecer um pouquinho esse lado que nunca me atraiu, mas hoje você deixou aquela sementinha plantada. Acho que eu vou começar a olhar. Né? Só falar. Sim. Te desejo sucesso aí, para que você venha obrigada. colhendo agora os seus frutos, porque você, na verdade, não está iniciando. Você já tem 8 anos aí de estrada, né? De produção. Então, o que você diria para quem está começando? Olha, uma coisa que na entrevista que eu fiz com a Gláucia, ela me pediu um recadinho pro pessoal, e eu falei, gente, se tu tem o desejo de escrever, começa de algum jeito. Eu, quando comecei, era horrível, não sabia de onde que eu ia colocar a palavra, qual que ia ser a forma de escrever. Meu português era horrível, mas a gente aperfeiçoa. Se tu não começar, ninguém vai começar por você. Se é um sonho teu, tu tem que correr atrás. Se tu se dedicar, tu vai conseguir chegar em algum lugar. Eu comecei com 10 seguidores, agora na página do Facebook tem 600 e pouquinhos, que todos interagem juntos. Então, se tu tem um sonho, vai atrás. Se tu não começar, tem que começar de algum lugar, né? Sim. Exatamente. Ai, querida, foi assim, muito, muito prazeroso mesmo. Eu já curti, porque assim, eu sempre gostei da questão de fantasia. Quando fala assim, terror, é aquilo que eu te falei, eu já coloco um rótulo, né? Ai, gente, será que vai ser uma coisa pesada? Será que isso... Na verdade, não. Você trouxe uma perspectiva muito diferente desse gênero porque pra o terror, nós. ele tem gêneros, né? Tem aquele pesado que se chama gore, tem aquele gênero serial killer, tem o fantasma, né, dos espíritos. Então, tipo, são gêneros, né? Tu pode gostar de algum ali. Eu e minha mãe, por exemplo, a gente ama ou com demônios, possessão mesmo. A gente é apaixonada. A gente cata aqui, minha mãe, a gente assiste muito. Então vai do gênero que você gosta. Tem aqueles terrores que trazem romance. Então, aí vai da pessoa. Exato. Sim. Mas olha, muito obrigada por você ter aceitado fazer parte aqui do nosso projeto. Eu que né, agradeço. Natasha? Ter entrado aqui na nossa casa, que aqui a gente considera que é uma extensão do lar de vocês. É justamente esse espaço para a gente conversar e compartilhar mais e mais informações literárias e também para aumentar essa rede. Como você falou, né? Essa rede de apoio, de propagação, um autor apoiando o outro, um autor trazendo um pouco mais, né, do trabalho do outro. Isso é fundamental. Te desejamos muita, muita, muita sorte, muito sucesso. Na verdade, não é nem sorte isso, né? Porque talento você tem de mão cheia aí. Que é isso? Obrigada. Sabe? Parabéns por você, pelo teu lado de mãe também, teu lado de mulher. Você, enfim, é uma pessoa também incrível. Excelente escritora e excelente pessoa para nós. E realmente, nunca, nunca desista dos seus sonhos, permaneça e continue. Você está no topo da cadeia, porque esse gênero tem sido muito, muito buscado, mulher. Vai fundo mesmo.
Tá Foi um bem? prazer ter conhecido você, ter participado da live. Muito obrigada por me chamar. E espero que futuramente eu E, esteja lá e, falando sobre vai, os outros livros. e vai ter mais livro para você trazer pra gente, certeza! Já Ah, tô certeza. aqui, ó. Então, simbora, gente. Muito obrigada a Um vocês que beijo. ficaram na primeira parte, na segunda. Assista a segunda Beijo parte pra todo também, mundo. que sempre tem mais surpresa. Tchau, tchau, É. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.